aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Gostaria de ler a palavra de Deus com os irmãos. Para você que está sem Bíblia, está projetado, vamos ler. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Diga, herdeiro do mundo. Mas mediante a justiça que vem da fé. O meu assunto com você nessa noite é herdeiros do mundo. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão, amém, irmãos? A bênção de Abraão está sobre nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e em Cristo fomos feitos filhos de Abraão. Eu quero falar um pouquinho, sobre isso, porque a palavra que nós lemos diz que a promessa de Deus de ser herdeiro do mundo, essa palavra mundo aqui é cosmos, que realmente simboliza o mundo material, o mundo com todas as riquezas que nele existe, naturais ali, minerais, tudo mais. Então o mundo, toda a riqueza provém da terra. Os irmãos estão de acordo com isso? Toda a riqueza provém da terra. O Banco Central faz cédula de dinheiro lá, que inclusive é de papel, que vem da madeira, mas ainda assim tem que ter ouro lá como lastro do dinheiro. A riqueza da nação, a riqueza que nós temos, toda a riqueza que existe é mineral ou vegetal. Então, o mundo e toda a riqueza que nele existe, a Bíblia diz que Abraão foi feito herdeiro dele. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou e estabeleceu no mundo, Deus falou que Abraão é herdeiro. Você pode dizer amém para isso? Mas eu quero que você diga amém agora para a próxima coisa que eu vou falar. Ele não falou que é só para Abraão. Ele disse que é para Abraão e para a sua descendência. Então aqueles que já reconhecem que são filhos de Abraão, já falam amém mais forte. Mas ainda tem alguns que não conseguem entender por que nós somos herdeiros. Por que nós somos filhos de Abraão? Você pode pensar, pastor, filho de Abraão não são os judeus? Filhos de Abraão, sim, os judeus são filhos de Abraão natural, são filhos naturais de Abraão. A nação de Israel é a nação do pai Abraão. Se você for em Jerusalém, não tem um judeu ali que não tem por pai Abraão. Quantos estão me entendendo? Então, é a pessoa mais, vamos dizer assim, reconhecida em meio à nação de Israel. É o pai Abraão. Abraão tem muitos filhos ele tem, diz a canção. E eu sou um deles, você também. É aqui que nós vamos chegar. Amém? Agora, essa promessa, irmãos, é importante. Então, se nós somos descendentes de Abraão, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É importante nós olharmos para Abraão. O que Deus fez com Abraão que Ele quer fazer conosco? O que Deus fez com Abraão? O que realmente, tá bom, herdeiro do mundo, mas na prática, pastor, herdeiro da riqueza, tá bom, mas na prática, o que tinha na vida de Abraão? Só isso aqui já dá uma pregação. Primeiro, é porque assim, o que nós queremos ver é a coisa na prática. Não adianta eu falar para você aqui, você é milionário, aí você fala, tá bom, obrigado, recebo, amém. Aí minha conta está 1.232 negativo, entende? Então assim, não, tá bom, não faz muito sentido. Eu quero saber o que é esse herdeiro do mundo na prática. Já começa a palavra de Deus dizendo, isso lá em Gênesis capítulo 13, projeta para nós, por favor, Gênesis 13, versículo 2. Vamos ver assim, quando a Bíblia fala que Abraão era herdeiro do mundo, mais ou menos de que a Bíblia fala? O que se refere a essa herança de Abraão? Gênesis 13, verso 2. Tem como projetar aí? Tem? Abraão tinha o que, irmãos? Enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Diga assim comigo, Abraão era rico. Abraão era rico. Você olha para a vida de Abraão, eu não quero me deter muito sobre isso,
Mas você vê Abraão com uma esposa de 90 anos que os reis desejam. Uau! Você vê que Abraão era um cara, em algumas traduções diz, riquíssimo. Os filhos de Abraão, que são Isaac, Jacó, claro, Jacó é neto, mas é chamado também de filho, filho do filho. Todos eles eram ricos na terra. A Bíblia diz que Isaac plantou em tempo de seca e colheu 100 vezes mais. Ou seja, eles eram prósperos, eles eram abençoados. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre Abraão. Porque a promessa de ser herdeiro do mundo estava sobre Abraão. Agora, se esta promessa, irmãos, também nos alcança, quero dizer para você, é difícil ser herdeiro do mundo, cheio de limitação financeira. É difícil ser herdeiro do mundo cheio de doença. É difícil ser herdeiro do mundo, sabe, cheio de maldições rodeando a vida. É difícil ser herdeiro do mundo assim. É por isso que o Senhor está querendo que nós coloquemos os nossos olhos em Abraão para sabermos o que tem a ver conosco. Então, se Deus está falando para você e Ele não está brincando, Ele está falando sério, Ele realmente está comprometido em fazer de nós herdeiros da promessa, se é para nós sermos herdeiros, Ele quer sim que nós vivemos em saúde plena. Ele quer sim que nós possamos desfrutar de prosperidade abundante. Diga amém. Porque é isso, né, que é ser herdeiro do mundo. Agora, prosperidade, provisão, saúde, tudo isso tem a ver com a herança que o Senhor tem para nós. Então, a herança e os herdeiros, né, poderíamos chamar dar esse título para essa mensagem. A herança que nós temos e os herdeiros que nós somos. Agora, o que habilitou Abraão? O que capacitou Abraão a receber esta promessa, irmãos? Não foi nada do que ele fez. Não foi nada do que os seus comportamentos demonstraram. Porque a Bíblia diz que Abraão foi declarado justo. E isso pela fé. Por isso que ele é conhecido como pai da fé. Abraão é um símbolo de fé na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão creu. Amém, irmãos? Nós, na nova aliança, nós já falamos isso outras vezes, a nova aliança, ela é a continuidade de uma aliança que já havia sido feita. Nós podemos ver a nova aliança no Velho Testamento. Só que a nova aliança não é a continuidade da aliança de Deus com Moisés. A aliança que nós temos hoje em Cristo não é a continuidade da aliança que foi feita no Monte Sinai. Mas a aliança que nós temos hoje em Cristo, ela pode ser vista na vida de Abraão e na aliança que Deus fez com Abraão. Então, o que capacitou Abraão a receber a promessa foi a justiça que foi imputada para ele. Abraão foi declarado justo. E aí está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 6. Esse texto que eu mencionei para você. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então essa promessa não foi só para Abraão. Essa promessa foi para Abraão e os seus descendentes. Abraão e a sua descendência. Quem que então é descendência de Abraão? Queria pedir para você abrir Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, versículo 29. Olha o que diz a palavra de Deus. E se sois de Cristo, quantos são de Cristo aqui? Diga amém. Então vamos ver se essa promessa tem a ver conosco. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a mesma promessa. Qual era a promessa? Herdeiros do mundo. Abraão, Deus prometeu para Abraão que ele e a sua descendência seria herdeiro do mundo. E aí agora no Novo Testamento, o apóstolo da graça, ele fala: se sois de Cristo, sois também filhos de Abraão. Sois também herdeiros segundo a mesma promessa. Então, enquanto os judeus são filhos naturais,
nós somos os filhos espirituais, porque somos aqueles que creem, somos os de Cristo. E a palavra do Senhor diz que aqueles que são de Cristo são herdeiros segundo as mesmas promessas. Então, essa promessa de sermos, declarados pelo Senhor como herdeiros, ela não veio a Abraão por intermédio da lei. Na verdade, nem lei existia ainda, mas ela veio pela fé. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Romanos, que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Abraão foi declarado justo, e Abraão é o pai da fé. A justiça foi imputada a Abraão, porque Abraão creu. Então, é nesse caminho que eu quero trabalhar, traçar com os irmãos, para que a nossa fé para receber a herança seja alargada. Eu sei que ao falar sobre isso, existem muitos fatos que estão diante de mim. Tem muitos fatos, enquanto eu prego, eu posso ouvir os fatos dizendo: o senhor está falando que nós somos ricos, mas você não sabe como é que está lá a minha conta, você não sabe como é que está a minha casa, você não sabe qual que é a dificuldade que nós temos passado. Quero dizer que eu já passei por dificuldades muito grandes, muito grandes. Agora a questão que nós precisamos é: aonde nós vamos colocar a nossa fé? Vamos colocar a nossa fé nas circunstâncias que temos passado, ou vamos colocar a nossa fé na promessa que temos recebido? Amém? Então nós temos uma promessa da parte do Senhor. Então a promessa de sermos herdeiros do mundo foi dada a Abraão e a sua descendência, e muitas vezes a razão pelo qual nós, cristãos, não tomamos posse, não herdamos, não entramos, é porque ainda tentamos viver pela lei, ainda tentamos fazer para merecer. Quando alguma coisa acontece, você vê que as coisas não estão indo como você gostaria, no seu subconsciente logo você tenta arrumar a justificativa. O que você fez de errado, ou o que você não fez certo, e por isso a bênção não chegou, por isso as coisas não aconteceram. E isso é um resquício, é ainda a justiça própria em nós. Por mais que você não se declare como alguém que merece ou não merece, por mais que você não ande debaixo de culpa ou condenação, mas às vezes você tenta encontrar os motivos pelos quais as coisas não aconteceram, os motivos pelos quais a bênção não chegou. Por que a bênção não chegou sobre a minha casa, sobre os meus negócios? Por que já passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, eu não vejo as coisas acontecer? Aí nós tentamos encontrar o motivo pelo qual, sendo que nós precisamos apenas descansar no Senhor, nós precisamos apenas desfrutar da herança. Agora, eu sei, irmãos, que ser herdeiro é uma coisa, tomar posse da herança é outra. Ser herdeiro, então vamos lá, quero que os irmãos participem comigo aqui. Qual é o critério, o requisito para ser herdeiro? Tem basicamente, claro, pode ter mais coisas, mas basicamente uma coisa, um requisito para você se tornar um herdeiro: precisa ser filho. Concorda comigo? É simples, é fácil. Se você é filho, você é então herdeiro. Então só os filhos aqui erga a mão. Aleluia. Você é filho de Deus? Amém? Então você é herdeiro? Amém. Agora, ser herdeiro não quer dizer você assumir, tomar posse ou usufruir da sua herança. Suponhamos que, esse exemplo eu quero dar comigo mesmo, suponhamos que eu sou um cara milionário, e eu tenho helicóptero, e eu tenho carros importados, e eu tenho limites, na verdade, infinity no meu cartão de crédito, no meu cheque, e eu tenho filhas. Eu te pergunto, as minhas filhas são herdeiras, sim ou não? E elas usufruem de toda a minha herança, sim ou não? Não. Por que ela não pode dirigir, pilotar meu helicóptero? Porque ela ainda não cresceu.
Por que ela não vai ali e dá um cheque, compra o que ela quer? Porque ela ainda não assina cheque. Vocês estão me entendendo? Então, para ser herdeiro, preste atenção, para ser herdeiro, basta ser filho. Para tomar posse da herança, tem que ser filho crescido. Para entrar na posse da herança, tem que ser filho maduro. Talvez alguns já estão me entendendo. Ser filho todos nós somos, mas talvez você ainda não entrou na posse da sua herança, porque você ainda é criança. E criança não desfruta de toda a herança. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, eu ia só mencionar, mas vou ler com os irmãos. Importante nós lermos, talvez você não conhece o texto. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito dos herdeiros e da herança. Gálatas 4, verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, Paulo está falando do que nós estamos falando aqui, amém? Em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Deixa eu contextualizar aqui. Eu que sou esse milionário, multimilionário, eu tenho uma mansão. E na minha mansão, eu tenho lá meia dúzia de empregados que trabalham para mim. As minhas filhas, mesmo sendo donas de tudo, não diferem muito do que as minhas empregadas têm dentro de casa. Como estão me entendendo? O meu empregado come o que elas comem. Minha empregada usufrui e tem o que elas têm. Elas estão ali, são filhos. Ainda que são donos, ainda são crianças. Ainda são menores. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas está sob tutores e curadores. Até, tem um até aqui. Não é para sempre. É até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, aí Paulo mesmo aplica, né? Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Leia rudimentos do mundo aí como lei. Estávamos nós, quando criança, submetidos à lei, aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós vamos continuar lendo, só para te explicar, essa palavra adoção não é adoção como nós entendemos hoje, porque senão você seria um filho adotivo. Nós não somos filhos adotivos. Então, aí existe uma questão aqui que é cultura judaica, preste atenção. Quando eu falo para você, que meu filho vai ser como escravo, como empregado, você fala assim, não pastor, mas isso não combina muito. Mas naquela época, deixa eu te explicar, naquela época, uma pessoa de muitas posses, ela tinha na sua casa escravos que eram responsáveis pela educação dos filhos. Ela é responsável. Então, uma pessoa, até hoje é assim, né? Uma pessoa que é cheia da grana, e viaja o mundo inteiro e mora cada vez em um país e tudo, nem coloca o filho na escola. Dentro de casa tem professores particulares e tudo mais, é o homeschooling. Tem gente que é pobre e quer fazer homeschooling, aí eu não sei o que eles ficam. Aí é complicado, é a mãe lá que mal terminou o 2º grau, quer ficar ensinando o filho. Jesus que ajude eles. Agora assim, filho do Cristiano Ronaldo faz homeschooling, pode fazer, claro, né? Os irmãos estão me entendendo? Aqui, naquela época, os pais tinham seus filhos e eles não, entre aspas, educavam os seus filhos. O escravo educava os filhos. Entende isso? Eles eram filho, mas o escravo educava o filho. E aí, o pai estabelecia uma idade. Normalmente era 12 anos. Com 12 anos, esse filho, ele ganhava mais ou menos assim como que uma promoção. Vamos dizer assim, ele já era filho, mas agora ele passou a ser filho. Entende? Essa expressão era a adoção. A adoção eu tiro ele agora aqui dos tutores, ele estava só com os empregados, ele estava só com escravos, mas agora ele vai estar comigo. E eu vou ensinar o ofício, vou ensinar a profissão para ele. É isso que acontecia naquela época. E aí então Paulo fala, quando eles são pequenininhos, em nada difere muito dos escravos, eles estão com os escravos, ainda que são filhos.
mas eles estão lá com os escravos. Eles estão morando com os empregados, mas eles são filhos. E os empregados estão cuidando deles, estão ensinando eles, ensina os princípios básicos da matemática, ensina a ler, ensina a escrever, ensina a Torá, ensina então a palavra de Deus. Os tutores ensinavam. Preste atenção, irmãos, ouça-me, você vai entender onde eu vou chegar. Mas quando o filho cresce, para que ter tutor? Esses tutores é o símbolo da lei. Para que continuar na lei, se Jesus já veio? Entende? Esses tutores, a palavra no grego é aio. Aio. A Bíblia diz que quando criança nós estávamos submetidos ao aio. Mas quando nós crescemos, nós não precisamos mais estar submetidos ao aio. Por quê? Porque nós crescemos. A lei, ela cumpre o propósito. Você acha que a lei foi dada sem propósito algum? Não, a lei tem um propósito. A lei tem um propósito de nos levar a Cristo. Então, se Cristo já veio, saímos da lei e agora estamos com o Abba Pai. Amém, irmãos? E o texto encerra dizendo assim: e porque vós sois filhos, agora você entendeu melhor aí a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, mas filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Diga, eu sou herdeiro de Deus. Amém? A igreja tem muitas vezes falhado em receber a nós, de pessoas miseráveis, que viviam na pobreza, que vivia, né, talvez isso como um sinal ainda de espiritualidade. Mas enquanto isso, a vontade de Deus é que o mundo possa olhar para a igreja e falar assim, ó, meu Deus, esse povo, aonde estão os melhores, esse povo está lá. Não é essa a imagem que você tem de judeu? Sim ou não? Quando você pensa no judeu, você não pensa no miserável, tadinho, coitadinho, pobre, miserável. Você pensa isso? Não, você pensa, é o banqueiro, é sempre o patrão, é sempre o dono. É assim ou não é? Não é isso que vem na sua mente? Ainda que, claro, tem judeu que é empregado, talvez tenha um judeu que ganha o salário mínimo, mas na sua mente, na nossa mente, quando nós pensamos a cultura judaica, nós pensamos bênção, favor de Deus, prosperidade, abundância, são ricos, é isso que nós pensamos? Opa, deixa eu falar algo para você. Por que você pensa isso? Porque eles são isso. E eles são porque eles creem nisso. Eles creem que eles são filhos de Abraão. Eles creem que Deus fez ele para ser herdeiro do mundo. Aí, eles não estão lá vivendo em Jerusalém, não estão vivendo em Israel, eles estão espalhados. Eu estive em Buenos Aires há 2 anos atrás. Buenos Aires tem uma das maiores colônias de judeus do mundo, se não for a maior, se eu não me engano. Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas se não for a maior, é uma das. Talvez perde para Nova York, se eu não me engano. Mas Buenos Aires é o lugar que mais tem judeu fora de Israel, no planeta Terra. E eles vivem aqui, América Latina, mesma cultura que nós temos, de argentino, malandragem, é isso aí. Mas a cultura deles, a fé deles, faz com que eles influenciem o lugar que eles estão. Eles levam consigo, quantos estão me entendendo? Porque eles sabem que são filhos de Abraão. Então eles chegam lá na Argentina, milhas de distância de Israel, mas eles acreditam que eles são os donos dos estabelecimentos, eles acreditam que eles estão lá para prosperar, então para morar nos melhores bairros, para morar nas melhores casas. Mas essa fé, irmãos, ela foi dada para nós. Ela foi dada para nós. Por que nós não temos o costume de andar pelas ruas de Caxias e quando a gente olhar para aquela casa tão grande, bonita, que você tem vontade de morar, e você não fala, essa casa deve ter sido construída para mim. Se essa casa está aqui, talvez um dia eu vou morar nela. Se eu não morar nessa, eu vou morar em alguma parecida com essa, porque o meu desejo é morar numa casa como essa. Entende?
Aí você fala, não, pastor, isso aí passa longe de mim, passa longe. É porque nós precisamos mudar a nossa crença. Diga, crer corretamente. Crer corretamente é mais importante, mais vital, mais significativo do que comportar corretamente. Porque as nossas crenças, na verdade, vão redundar em comportamentos, em estilo de vida. Nós precisamos crer corretamente. Que o Senhor me ajude aqui na mensagem. Por que às vezes nós não vemos isso na igreja? É sobre isso que eu estou falando. No versículo 14, lá de Romanos 4, projeta para nós. Nós lemos o versículo 13. Aí no versículo 14, é uma resposta para nós. Olha o que diz. Romanos 4, verso 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Em outras traduções, cancela-se a promessa. Paulo está falando, olha, a promessa é para os que creem. A promessa são para os justos. Agora, se você acredita que a promessa é para aqueles que seguem a lei, então não serve mais nada. Para que serve a fé? Se você vive acreditando que vai receber porque faz algo, então você não precisa ter fé. Se eu estou viajando, olha, eu tenho minhas filhas. Quem tem filho sabe que quando você fica fora de casa, antes de dar um abraço, um beijo, fala, trouxe presente? É assim ou não é? É, não é só na minha casa. Então, se eu estou viajando e eu falo para as minhas filhas, quando eu voltar, eu vou levar um presente para cada uma de vocês. Quando eu vou chegar, como é que elas estão? Elas estão simplesmente esperando, mas elas só conseguem esperar porque elas acreditam no que eu estou falando, sim ou não? Se eu falar uma vez e não der, fala a segunda, não der, falo várias vezes não dou, quando eu falar, vou levar presente, elas já ficam, vai nada, porque elas não acreditam, elas não creem. Então, eu te pergunto, elas precisam crer? Se eu falar que vou trazer, para receber, elas precisam crer, sim ou não? Sim, elas precisam crer. Agora, se eu não falar que eu vou trazer, e eu falar assim, eu quero dar um presente para vocês, mas é o seguinte, tem que fazer o tema de casa todos os dias, tem que ajudar a mamãe a lavar a louça, guardar a louça, tem que arrumar o quarto, tem que arrumar a cama, todos os dias. Se vocês fizerem, vocês vão ganhar presente. Opa! Aí elas vão fazer, ok? Elas estão fazendo. Uma semana fora e uma semana elas fazendo. Uma semana fazendo o que tem que ser feito. Quando eu chego, elas estão dependendo da fé na minha bondade, ou elas estão simplesmente querendo o pagamento pelo que elas fizeram? Entende? Se elas fizeram, logo elas merecem. É muitas vezes assim que nós lidamos com o Senhor. Você lida com o Senhor como aquele que está fazendo algo e logo o Senhor tem que te dar? Ou você lida com o Senhor daquele que não fez nada, mas pai, trouxe presente? Mais ou menos assim, né? Trouxe presente, você tem presente para mim hoje? Aí você fala, pastor, mas eu quero viver com Deus nessa base, de fazer o que tem que ser feito, e Ele vai me abençoar, porque Ele vai abençoar quem fazer. Aí nós vamos correr num perigo, porque você vai fazer corretamente, mas a Bíblia diz, se você errar em um ponto, você é considerado descumpridor de todos. É isso que diz Tiago capítulo 2. Então preste atenção, não só vale o quanto que você fez certo. Se você tropeçou em algum dia, se você fez alguma coisa errada algum dia, não vale tudo que você fez certo, logo você não recebe a bênção. É assim que a lei funciona. Tem alguém que vai se capacitar para receber a bênção, sim ou não? Não. Por quê? Porque não tem ninguém entre nós que vai fazer certo tudo, todos os dias. Em algum momento você vai errar. Quando você errar, você se torna culpado de tudo. É assim, a lei é assim. Não adianta você simplesmente dar um tiro na cabeça do cachorro que está ali na esquina e a polícia pegar você e falar assim, olha, mas eu sou um cara bom, na verdade eu nunca fiz nada de errado. Tá bom, mas você vai pagar por isso. Você fez isso, só isso de errado. O resto, tudo que você fez certo, mas você agora cometeu um crime. Entende o que eu estou dizendo? Não importa o seu histórico e tudo que você fez certo. Tá bom, você vai pagar pelo que você fez de errado.
nós fazemos uma coisa errada, não importa se nós fazemos todo o resto certo. Nós estamos devendo diante de Deus. E a lei de Deus é muito mais exigente do que a lei dos homens. Amém, irmãos? Bom, então o que pode cancelar a promessa, segundo nós vemos, mesmo na nova aliança é possível ter a promessa cancelada? Sim. Mesmo vivendo na nova aliança, a promessa ainda é condicional. Só que ela não é condicional para que você faça algo e depois receba. Ela é condicional porque primeiro você precisa crer. Você tem que sair fora do merecimento, sair fora do caminho da justiça que procede da lei, que é a justiça própria. Mas quando você entra, então, nesse relacionamento com o Senhor, simplesmente crendo que Ele quer te abençoar, aí então você está na condição de ser herdeiro da promessa. Amém? Então, se você às vezes perguntar para um crente aí hoje, o que pode cancelar a promessa da sua vida? Você perguntar para algum crente, faz esse teste. Pergunta para um crente aí no seu trabalho essa semana. Fala, tem alguma coisa que pode impedir a promessa de Deus na sua vida? O que você acha que ele vai responder de cara assim? Fala para mim. Pecado. Não é isso? Se você pergunta para um crente, fala, tem alguma coisa que pode impedir a promessa de chegar na sua vida? Alguma coisa pode cancelar a promessa? Na ponta da língua a resposta dele. Sim, meu pecado. Mas é interessante que os pecados daquela multidão de pecadores que vinha ter com Jesus, não impediu eles de receber. Você acha que no meio da... Irmãos, a Bíblia diz que Jesus curou todos que foram até Ele. Jesus andava no meio da multidão. No meio daquela multidão lá, tinha alguém que olhou pornografia, sim ou não? No meio da multidão tinha alguém que desonrou o pai e a mãe, sim ou não? No meio da multidão tem de tudo, irmãos. No meio da multidão tem tudo de coisa errada. Mas todos eles foram curados por Jesus. Por quê? Porque o pecado não anula a fé. O pecado não cancela a promessa. Mas teve muito fariseu que queria receber de Jesus e não recebeu, porque eles achavam que mereciam receber. É isso que tira. É isso que nos tira da herança, que nos tira da posse da herança. Então, irmãos, é claro que o pecado é ruim. É claro que o pecado é uma tragédia. Então não acalente, o pensamento equivocado de que a graça leva você para o pecado. Porque a força do pecado é a lei. Pensa que o que faz nós vencermos o pecado é recebermos a graça de Deus. Agora, caminhando para o fim, nós já sabemos que são os filhos de Abraão que são herdeiros da promessa, amém, irmãos? Mas tem algo que talvez você não saiba, não basta ser só filho de Abraão. Eu queria ler com você o texto de Gálatas capítulo 4, eu queria pedir para os irmãos do louvor subir. Gálatas capítulo 4, versículo 22, diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Ouça, olha para cá, enquanto os irmãos estão subindo, não se distraia. Abraão teve quantos filhos, irmãos? 2. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, diz o apóstolo Paulo, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Quando você lembra Monte Sinai, você lembra de quê? 10 mandamentos, lei, é uma aliança, ok? Uma é o Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, diz a palavra, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceram segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Aleluia!
Ouça-me, Abraão é símbolo de fé na Bíblia, sim ou não? Abraão é símbolo da fé. O que talvez você não sabia é que a união de Abraão com Sara e a união de Abraão com Agar são símbolo de duas alianças. Agar, na Bíblia, aponta para a lei. Está explícito na palavra de Deus. Agar é o Monte Sinai. Quando nós unimos fé com lei, qual que é o resultado? Obra da carne. Ismael é obra da carne. Ismael é carne. Carne é justiça própria. Carne é eu e você, de algum modo, tentando fazer algo para Deus. É nós, de alguma forma. Deus prometeu um filho para Abraão. Teve uma hora que ele pensou: nossa, se Deus prometeu, como é que eu não pensei nisso antes? Eu vou dormir com Agar. A iniciativa humana, a tentativa humana de fazer com que a promessa se cumprisse, gera Ismael. Ismael é carne. Fé com lei só pode dar carne. Mas quando a fé, Abraão, se une a Sara, Sara na Bíblia é um símbolo da graça de Deus. Sara é aquela que não podia gerar, mas gerou. Sara é símbolo da graça. Quando a fé se une com a graça, aí Isaac pode nascer, o milagre pode surgir. E a palavra do Senhor diz então: o veredito foi dito, o veredito foi dado, o veredito foi liberado, e o veredito foi: o filho de Agar não poderá ser herdeiro junto com o filho da Sara. O filho da lei não pode ser herdeiro junto com o filho da graça. Você quer saber o que pode tirar você da promessa? Quer saber o que pode tirar você de entrar, de tomar posse da herança que Deus tem para nós? É se você gerar Ismael na sua vida. É se você andar pelo caminho da lei. Andar pela lei tira você da promessa, porque o veredito de Deus foi liberado. Abraão recebeu o que nós hoje recebemos. Abraão recebeu o dom da justiça. O dom da justiça. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, versículo 17: se pela ofensa de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, Jesus Cristo. Você percebe que reinar em vida tem tudo a ver com ser herdeiro do mundo? Diga assim comigo: herdeiros do mundo reinam em vida. Deus não chamou você para reinar sobre pessoas hoje. Ser herdeiro do mundo tem a ver com reinar sobre as circunstâncias. As circunstâncias não podem te aprisionar. Se você é paralisado pela enfermidade, se você é paralisado pela doença, se você é paralisado por causa da falta de dinheiro, se você é paralisado por causa, sabe, das limitações, das circunstâncias naturais, você não consegue reinar em vida, filho. Para reinar em vida você tem que ser livre. Para reinar em vida você tem que estar sobre as circunstâncias e não debaixo delas. Esses são os herdeiros do mundo. Os herdeiros do mundo são aqueles que estão sobre as circunstâncias. Agora, infelizmente, tem muitos que o diabo ainda domina sobre eles. Tem muitos que demônios ainda dominam sobre eles, circunstâncias dominam sobre eles. Pobreza, miséria, escravidão, dívida. Como que você vai reinar? Como que você vai reinar sobre as circunstâncias se você está aprisionado? Aprisionado no meio das dívidas, aprisionado no meio das doenças. Deus não quer isso para nós. Diga amém. Ó pastor, mas eu entrei nisso. Em algum momento eu permiti isso na minha vida. Eu percebo que isso tem tentado me paralisar. Até hoje você pode ter vivido assim, mas hoje é o dia de você dizer um basta. Eu sou filho de Sara. Eu percebo que não basta ser filho de Abraão, também tem que ser filho da Sara.
eu sou filho de Abraão e sou filho de Sara, eu posso reinar. Aquilo que Abraão recebeu, eu também recebo. O que Abraão recebeu? Dom da justiça. Dom da justiça. A justiça para nós é um dom. Nós recebemos um presente. Quem recebeu abundância de graça, muita graça, quem recebeu um dom da justiça, pode reinar em vida por meio de Jesus Cristo. E eu encerro com as últimas palavras, ou melhor, entre as últimas palavras do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20. Quero pedir para você se colocar de pé. Como que nós podemos crescer nessa revelação, pastor? Como que nós podemos, viver na graça, viver reinando em vida, viver como herdeiros do mundo? Como que eu deixo simplesmente ser filho para entrar na posse da herança? Tem a resposta, a palavra de Deus tem a resposta. Olha o que Paulo fala. Paulo passou 3 anos da sua vida com os Efésios, e lá em Atos capítulo 20, lá no versículo 20, ele fala: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele está no final da carreira dele, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aí no versículo 25 ele diz assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele está falando aqui para pastores, para líderes. E ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar o que, meus irmãos? Herança entre todos os que são santificados. Eu vou chegar nesse dia onde eu vou poder falar isso para a Videira de Caxias. Foram muitos anos ensinando todo o desígnio de Deus, mas tem algo que desde já eu quero falar para você. Vai ter um dia, talvez lá na frente, que eu vou poder encomendar-vos ao Senhor, mas algo eu quero falar hoje. A palavra da graça que você tem recebido a cada semana tem poder de te edificar e tem poder de te dar herança. A maneira pela qual nós entramos na herança é recebendo a palavra da graça, a mensagem da graça. Ouça a mensagem da graça, ouça uma vez e ouça outra vez. Se lá na sua célula não tem sido compartilhado o que nós temos pregado aqui, me fala, porque eu vou exortar o seu líder, porque eu quero que você ouça domingo e ouça quarta-feira. Eu quero que você coma e depois rumine. Eu quero que você ouça e reouça, porque é a mensagem da graça que vai te colocar você na herança, filho. É a mensagem da graça que tem o poder de edificar a sua fé, tem o poder de edificar a sua vida. Lá em Hebreus, eu vou encerrar, não vou delongar mais, mas lá fala, nós falamos esse versículo já nos cultos anteriores. Aqueles que são crianças se alimentam de leite, mas só são crianças porque são inexperientes na palavra da justiça. Todos os domingos nós temos aqui pregado a palavra da justiça. Os legalistas podem vir e falar: muito leitinho que esse pastor prega para você.
que Jesus te ama, que seus pecados estão perdoados, que você é abençoado, que você é filho, que você é herdeiro. Mas sabe que esse leitinho que ele está achando que é o que precisa de revelação. Por isso nós oramos para que o Senhor nos dê espírito de revelação. Porque na verdade, aqueles que tomam leite são inexperientes na palavra da justiça. Mas a palavra que nós temos compartilhado aqui todos os domingos é a palavra da justiça, é a palavra da graça. Essa justiça não é a justiça da lei, é a justiça que vem da fé. É nela que nós estamos firmados. Amém, meus irmãos? Que o Senhor alargue em nós nesses dias a justiça que procede da fé.